Oi, pessoal! Nossa aula de farmacodinâmica de hoje vai falar sobre os fármacos que afetam a secreção e a motilidade no trato gastrointestinal. Sabemos que a principal função do trato gastrointestinal é a absorção e digestão de alimentos. Porém, esse sistema é considerado um dos principais sistemas endócrinos do corpo e tem a sua rede neuronal integradora própria, que é o sistema nervoso entérico, com quase o mesmo número de neurônios da medula espinhal. O trato gastrointestinal é acometido de inúmeras patologias que variam desde uma simples dispepsia até doenças autoimunes complexas, como a doença de Crohn, que se trata de um distúrbio inflamatório crônico onde o sistema imune ataca o aparelho digestivo ao combater os micro-organismos invasores. Dessa forma, aproximadamente 8% de toda a prescrição médica é destinada ao tratamento das doenças que acometem o trato gastrointestinal. Aqui nesse slide podemos fazer referência ao controle hormonal e nervoso do trato gastrointestinal. Podemos inferir que essa função do trato gastrointestinal depende de sobremaneira dos vasos sanguíneos e das glândulas, certo? Sejam essas glândulas exócrinas, endócrinas ou parácrinas. E esses serão os efetores do trato gastrointestinal. Então, esses efetores, eles são controlados tanto pelo sistema nervoso próprio, como pelo sistema nervoso hormonal intrínseco a esse sistema, certo? Então, aqui nós podemos perceber um corte transversal do tubo do trato gastrointestinal, mostrando as camadas da parede desse tubo, né, num corte anatômico, e aqui a disposição das microvilosidades, que no maior aumento a gente consegue observar as camadas musculares, conseguimos observar aqui, chamando a atenção, os vasos sanguíneos, as microvilosidades, e aqui estão distribuídas as células secretoras de secreções exócrinas, endócrinas e parácrinas. Esse sistema nervoso entérico, ele é formado por dois plexos localizados na parede do trato gastrointestinal, por isso que são chamados intramurais, tá? Esses dois plexos principais compreendem o plexo mioentérico, que tem esse nome porque está localizado entre as camadas musculares longitudinal, mais externa, e a circular, média, tá? E o plexo submucoso ou plexo de Messey. Esse aqui é o mioentérico ou de Auerbach e o submucoso ou plexo de Messey, tá? Localizada na parte lumial da camada, circular, tá? Qual é o papel desse sistema nervoso entérico, ou em que ele pode interferir, ou o que é que ele controla? Ele é responsável por controlar a motilidade do trato gastrointestinal, a secreção endócrina e exócrina, e também controla a microcirculação, ou seja, é responsável pelo fluxo sanguíneo nesse local. Lembrando que o fluxo sanguíneo, o aporte sanguíneo adequado, ele é um fator de proteção para o trato gastrointestinal. Além disso, está envolvido também na regulação de processos imunes e inflamatórios. Aqui nós podemos perceber, nesta figura, a representação desses dois plexos, o plexo mioentérico, ou de Auerbach, e o plexo submucoso, ou plexo de Messey, certo? Distribuído aqui na parede do trato gastrointestinal. Ele recebe fibras do sistema nervoso autônomo, através do seu componente simpático e parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele emite fibras, né, na sua grande maioria pré-ganglionares, porque sabemos que o parasimpático possui fibras pré-ganglionares longas, onde os gânglios estão localizados na parede dos órgãos,
Então, esse parasimpático vai inervar os neurônios do sistema nervoso entérico e o seu neurotransmissor é a acetilcolina, que é essencialmente excitatório, salvo algumas exceções, certo? Também esse sistema nervoso, né, recebe a inervação simpática. O simpático emite fibras para seus efetores, que são vasos sanguíneos, músculo liso, tanto vascular como o músculo liso da parede desse órgão e as suas glândulas. Então, todos esses efetores recebem diretamente fibras do sistema nervoso simpático. E esse sistema nervoso também emite fibras que vão atuar em gânglios, ou seja, o que é um gânglio? Um gânglio é um local fora do sistema nervoso central onde ocorre a sinapse. E o sistema nervoso simpático, ele tem um papel de atuar como inibitório dessa sinapse, tá? Além disso, esse sistema, ele possui fibras sensitivas. O que são fibras sensitivas? São aquelas fibras que partem de receptores sensoriais. O que é que esses receptores vão perceber? Eles vão perceber a mudança na composição química desse conteúdo no lúmen do trato gastrointestinal e vão perceber também o estado de contratura dessa parede, ou seja, a distensão e a contração dessa parede, em função da presença de conteúdo aí dentro, tá? Então, esses receptores que emitem essas fibras sensitivas, elas vão gerar um mecanismo reflexo, tá? Então, é percebido algo e aí gera uma resposta reflexa que pode ser comandada pelo próprio sistema nervoso entérico, como também pode ser direcionado ao sistema nervoso central, especificamente a medula e tronco cerebral. Então, por que a gente diz que o sistema nervoso autônomo ele tem um papel apenas modulador do trato gastrointestinal? Porque o trato gastrointestinal ele tem o seu sistema nervoso próprio, né? E ele funciona sozinho, independente desse sistema nervoso autônomo. Mas o sistema nervoso autônomo ele vem aprimorar, ele vem fazer o controle fino dessas funções. Se ele não tivesse interferindo, ia funcionar, mas ele interfere no sentido de aprimorar essas funções, certo? Então, esse controle neural, ele é exercido por quem? Como é que ocorre esse controle neural? Graças à presença dos neurotransmissores. Aqui nós podemos perceber uma lista de neurotransmissores que vão estar presentes fazendo sinapses aqui nesse sistema nervoso entérico. A gente pode citar a acetilcolina, a noradrenalina, a serotonina, as purinas, o óxido nítrico, vários peptídeos ativos, como o peptídeo intestinal vasoativo, o peptídeo ativador de gastrina, etc., o ATP, certo? Então, esses daqui são alguns dos neurotransmissores. Isso quer dizer o quê? Que os neurônios presentes aqui nessa parede, eles podem conter mais de um neurotransmissor e muitas vezes esses neurotransmissores são excitatórios ou inibitórios. Por exemplo, o óxido nítrico, o ATP e o peptídeo intestinal vasoativo, que a gente pode perceber aqui, eles são inibitórios de uma determinada sinapse. A acetilcolina, noradrenalina, serotonina. Então, são neurotransmissores excitatórios, tá? Essa figura aqui, o que ela nos ilustra? Ela ilustra aqui a parede do trato gastrointestinal. Nós podemos perceber aqui, nesse exemplo do reflexo peristáltico intestinal, o funcionamento dessa rede de neurônios e a participação de alguns dos neurotransmissores. Como assim? Observe essa figura. Ela tem a camada muscular longitudinal, ela tem a camada muscular circular. A gente observa aqui a presença dessa rede de neurônios aqui entre essas duas camadas. Então, qual é o nome desse plexo aqui?
é o plexo mioentérico, né? Ou de Auerbach. Então, nós vimos ainda nessa figura a camada mucosa e submucosa e a luz intestinal, ou lume intestinal. Quando o bolo alimentar ele passa por esse tubo gastrointestinal, ele vai estimular uma resposta reflexa, que é o reflexo do peristaltismo. Como é que isso funciona em termos de estimulação nervosa, liberação de neurotransmissor? Isso funciona da seguinte maneira. Observem aqui nessa parte. Isso daqui representa o bolo alimentar, né? Ao passar por aqui, ele vai distender essa parede. Então, a simples distensão da parede já representa um estímulo, tá? Outra coisa que pode estimular esses neurônios, que são neurônios aferentes, neurônios que chegam nesse trato, nesse plexo, né, nesse grupo funcional, é a presença da serotonina, a 5-HT. Então, tanto o estímulo de distensão como a serotonina vai estimular esses neurônios. Esses neurônios, que são neurônios intramurais, né, interneurônios, eles vão fazer sinapses aqui no gânglio. Nessa sinapse, eles fazem conexão com outros neurônios, que podem ser, por exemplo, neurônios ascendentes, né? E dessa forma ele vai fazer sinapse com uma região de neurônios numa área anterior a eles, então são neurônios ascendentes, suas fibras sobem. Aqui, esse motoneurônio, ele vai liberar acetilcolina, seu neurotransmissor é acetilcolina, certo? E aí essa acetilcolina, neurotransmissor, estimula a próxima célula nervosa, ou o próximo neurônio, que vai para os efetores, ou seja, que vai exatamente para o músculo da parede do trato gastrointestinal. Então, aqui nós temos uma sinapse neuromuscular, porque é a sinapse entre o neurônio e o músculo, tá? Estimulando esse músculo. Esse neurônio motor que vai inervar o músculo, ele tem como neurotransmissor a substância P e a acetilcolina. Observe que nesse caso aqui não é um único neurotransmissor, são dois, a acetilcolina e a substância P. Isso vai fazer com que esse músculo ele contraia. Então, a gente pode observar aqui que essa estimulação vai levar à contração dessa região do tubo gastrointestinal, né, para proporcionar o quê? O movimento de mistura, né, de propulsão e mistura. Então, vai formar uma contração empurrando esse bolo alimentar mais para frente, tá? Mais para diante. Ao mesmo tempo que esse estímulo promoveu a contração dessa região acima do bolo alimentar, ele vai também estimular células nervosas descendentes. Então, esse mesmo estímulo pode fazer sinapse com neurônios descendentes, e esses neurônios descendentes vão inibir aquelas áreas que ainda estão abaixo desse bolo alimentar, certo? Fazendo sinapse com outros neurônios, e esses neurônios motores, ou seja, que vão inervar diretamente o músculo, vai inibir esse músculo através da liberação de neurotransmissores inibitórios, como o óxido nítrico, o peptídeo intestinal vasoativo, o ATP, e com isso essa área aqui, ela vai relaxar. Então, é assim que funciona o peristaltismo, para proporcionar que o alimento ele transcorra em uma só direção, em um só sentido, porque se não fosse assim, ele ia voltar. Isso acontece, o retorno do alimento no refluxo, né, que é uma desorganização desse processo, tá?
Isso daqui a gente falou do controle neural. Falando agora do controle hormonal, né? Até agora a gente falou de neurônio, de sinapse, de neurotransmissores. Agora a gente está falando dos hormônios, né? Quais são os hormônios do trato gastrointestinal? Então, basicamente, nós temos hormônios endócrinos e parácrinos, tá? O que são esses hormônios endócrinos? Como o próprio nome diz, são substâncias que são liberadas na corrente sanguínea, né? Por isso que é chamado de endócrinos, tá? Essas substâncias, elas são produzidas pelas células da mucosa e os principais exemplos que nós temos aqui de hormônios endócrinos são a gastrina e a colesterocinina. Como sabemos, e vamos falar mais adiante, a gastrina, ela é liberada em um local, né, e vai atuar em um local distante, um pouco distante. Então, por exemplo, ela é liberada no antro e no duodeno, início do duodeno, e ela vai atuar em regiões do fundo. Para quê? Para agir sobre a célula parietal e promover a secreção ácida, certo? E a colesterocinina também vai atingir a circulação e promover o seu efeito em uma região mais distante. Já os hormônios parácrinos, eles vão atuar nas proximidades, ou seja, nas células próximas. E estão incluídos nesse grupo de hormônios parácrinos muitos peptídeos reguladores, tá? Esses peptídeos reguladores são produzidos por células especiais ao longo de todo o trato gastrointestinal. No estômago, o principal exemplo é a histamina, a gente vai falar bastante da histamina. E alguns desses hormônios parácrinos funcionam também como neurotransmissores, tá? Ou seja, o que é um neurotransmissor? É aquela substância que facilita a comunicação entre células, né? Ou neurônio, neurônio e músculo, certo? Então, esses neurotransmissores vão facilitar a sinapse, ok? Então, de que maneira os fármacos podem atuar para modificar essas funções do trato gastrointestinal? Então, os fármacos, eles podem intervir na secreção gástrica. Então, quando existe um excesso de secreção, essa secreção pode ser modulada pela ação de fármaco. Essa secreção pode ter sua característica química modificada, o seu pH pode ser modificado pela ação de fármacos. Existe também a intervenção farmacológica sobre o reflexo do vômito, né, pela sensação de náusea. Pode alterar a motilidade do intestino, então, uma vez muito acelerada, ela pode lentificar, uma vez estagnado, pode acelerar, né? Influindo diretamente no processo de eliminação das fezes. Pode também interferir na formação e na eliminação da bile, certo? Então, já que a gente falou aqui nessas várias possibilidades de interferência dos fármacos, vamos começar falando desta primeira aqui, que é a secreção gástrica. A secreção gástrica nada mais é do que aquela secreção produzida pelo estômago. Então, o estômago ele secreta cerca de 2,5 litros de suco gástrico por dia. É um volume bem alto, certo? Então, esse suco gástrico, essa secreção gástrica, ela pode ser representada pela secreção exócrina, né? E essa secreção exócrina, o que é aquela secreção exócrina? É algo que vai ser produzido e que depois ele vai transcorrer até sair do corpo. Ele não cai na corrente sanguínea, nem ele é destinado a atuar na célula vizinha, na circunvizinhança da célula produtora. Então, por exemplo, as proenzimas, né, que vão atuar na digestão, a prorenina, o pepsinogênio, que vai dar origem à pepsina, na digestão das proteínas, é uma secreção exócrina.
O ácido clorídrico, o fator intrínseco, é uma secreção exócrina. Então, essas secreções exócrinas, elas são produzidas por vários tipos de célula. Por exemplo, as células principais ou pépticas, anteriormente denominadas imogênicas, elas vão produzir o pepsinogênio, que vai dar origem à pepsina, envolvida na digestão das proteínas, como eu já mencionei aqui. Essas células principais, elas estão localizadas aqui a representação de um poro gástrico, aqui a mucosa gástrica, e essas invaginações aqui é formado por várias células produtoras de inúmeras substâncias. Então, desde muco, nós temos aqui as células produtoras de muco, mais superficiais, as células produtoras de muco localizadas mais no colo, né? Do inglês eles denominam nape, ou pescoço, mas é colo. Aqui as células parietais, que são essas células que produzem o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Graças a essa produção das células parietais, o pH dessa secreção vai de 1 a 2, é um pH extremamente ácido. Nós temos aqui também as células mucosas, que eu já falei, que podem ser mais superficiais ou mais localizadas aqui no colo, certo? Então, essa secreção aqui que eu estou falando são as secreções exócrinas. Aqui, essa célula em azulzinha, ela é a célula pilórica ou célula G que produz a gastrina, mas sabemos que a gastrina é um hormônio endócrino, ou seja, ele cai na corrente sanguínea e vai atuar em outra região, certo? Então, o álcool e a bile, ele pode danificar, ele pode romper a camada protetora da parede do trato gastrointestinal. Então, o álcool e a bile são considerados agentes agressores, né? Por quê? Porque ele quebra as ligações de sulfeto que compõem essa camada de muco e bicarbonato e expõe essa parede à ação do ácido. Já as prostaglandinas, que são substâncias produzidas localmente, né, em várias regiões do trato gastrointestinal, elas são muito importantes, são consideradas citoprotetoras, porque além de estimular a produção de muco e bicarbonato, elas inibem a secreção ácida e elas estimulam o fluxo sanguíneo. Tá? E a úlcera nada mais é do que uma resposta a um desequilíbrio, ou seja, quando esse desequilíbrio se dá por conta de fatores protetores estarem aquém do que fatores secretores ou fatores ácidos, né? Então, essa úlcera péptica, ela surge diante desse desequilíbrio. E aí, o que é que se faz? O tratamento é baseado na modificação desses fatores. Se o fator secretor está muito proeminente, a secreção está muito ácida, está muito forte, vai agir no sentido de diminuir essa secreção ácida ou agir no sentido de aumentar o pH do estômago ou no sentido de promover proteção para aquela parede de alguma forma, seja fisicamente ou quimicamente. Então, aqui, falando dessa regulação da acidez ou da secreção ácida, nós temos as células parietais ou oxínticas, que são as células que produzem o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Tem uma importância fisiológica essa produção ácida. Por quê? Porque esse ácido clorídrico ele vai estar diretamente envolvido com a digestão das proteínas, ele vai ajudar na absorção de ferro, ele vai auxiliar na eliminação de micro-organismos patógenos, possivelmente ingerido em algum alimento. Então,
Esses distúrbios de secreção que podem ocasionar úlcera, eles representam um alvo para a ação de fármacos. E essas células parietais, elas são responsáveis pela produção de uma solução isotônica de HCl. Essa solução isotônica de 150 milimol por litro de HCl, com um pH menor do que 1, um pH mais ácido do que 1, certo? Então, dessa maneira, essa secreção isotônica, essa solução isotônica, contém uma concentração de hidrogênio aproximadamente 1 milhão de vezes maior do que a do plasma. E vocês vão entender por que isso no nosso próximo slide, esse daqui, certo? Então, a representação da célula parietal, né, com sua ativação através de várias substâncias, produzindo ácido. E aqui mostra como é que esse ácido é produzido. Então, observe essa figura aqui. De um lado, nós temos a luz estomacal e de outro lado, nós temos aqui o plasma. Então, essa representação simples, né, mostrando aqui que o sangue é trazido pela microvasculatura e que ocorre trocas entre esse sangue e essas células parietais, tá? Então, observe que o cloreto presente dentro dessas células, ele é transportado ativamente, né, para fora dela, ou seja, para os canalículos e daqui para a luz gástrica, certo? O que é que quer dizer transportado ativamente? Isso quer dizer que essa bomba, essa proteína na membrana da célula parietal executa esse transporte de maneira ativa, com gasto de energia. Só que, para transportar o cloreto para fora, ela tem que fazer o cotransporte, ou seja, transportar ao mesmo tempo o potássio para fora, certo? Então, ela joga cloreto para fora e potássio para fora, executando o cotransporte desses dois íons, um ânion e um cátion. Já esse potássio que saiu, ele vai entrar na célula novamente pela ação de uma ATPase, que é uma bomba, outra bomba, né? Uma bomba transportadora de próton, é chamada bomba de próton. Por quê? Porque ela vai transportar o potássio para dentro e o hidrogênio H+ para fora, certo? Então, observe que sai o H+ e sai o cloreto. Então, vai formar aqui fora o quê? O ácido clorídrico. Dentro da célula, nós temos uma enzima chamada anidrase carbônica. Essa enzima ela vai catalisar a reação entre o gás carbônico e a água, o CO2 e a água, e vai produzir o ácido carbônico, certo? Dentro da célula. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar em próton, novamente, e bicarbonato. Esse bicarbonato ele é transportado para o plasma, enquanto que o cloreto presente no plasma é transportado para dentro da célula parietal. Então, é por isso que, com esse funcionamento dessa célula, dessa maneira, a concentração de ácido clorídrico, dessa solução isotônica de ácido clorídrico, nos canalículos da célula parietal, nesses canalículos aqui, é muito maior do que a concentração dele no plasma. Por quê? Porque o plasma tende a ser básico, já que o bicarbonato produzido aqui é lançado para o plasma. E esse outro compartimento aqui é ácido. Certo? Então, os principais reguladores dessa secreção ácida estão listados aqui: a gastrina, a acetilcolina, histamina, as prostaglandinas, a PGE2 e a PGI2 e a somatostatina.
A gente pode verificar nessa imagem que representa uma célula parietal os vários reguladores da função dessa célula, né? E sua principal secreção, que é a secreção de ácido clorídrico. Sabemos também que ele produz o fator, né? Então, a gastrina. A gastrina é um hormônio peptídico. Qual é a sua função? Estimulante. Onde é que está a gastrina aqui? A gastrina vai atuar na célula parietal através dos seus receptores CCK-beta, tá? Aí aqui tem um mecanismo de ação que vocês que pagaram farmacologia geral já sabem, né? É um receptor metabotrópico. O que é um receptor metabotrópico? É um receptor acoplado à proteína G, cujo alvo é a fosfolipase C, né? Então, tanto o CCK2 como o receptor muscarínico M3 da acetilcolina são metabotrópicos que ativam fosfolipase C, e essa fosfolipase C, o que é que ela faz? Ela quebra um fosfolipídio de membrana, que é o IP2, convertendo em IP3 e diacilglicerol, que a gente já conhece essa via de transdução de sinal aqui. Isso vai aumentar cálcio, isso vai ativar a PKC, que é uma proteína quinase, que tem papel de fosforilar alvos dentro da célula, tá? Então, a gastrina vai aumentar cálcio aqui dentro da célula. Como a gente sabe que a célula parietal ela é uma célula secretora, toda célula secretora, ela precisa de cálcio para produzir esse hormônio e colocar para fora, no caso aqui, essa substância exócrina, né? Então, daí o efeito da gastrina, tá? A acetilcolina pela mesma via aumenta cálcio e também por abrir canais de cálcio voltagem dependente da membrana dessa célula. A histamina não é um hormônio exócrino, não é substância exócrina, é uma substância parácrina. Ela vai ser produzida pelas células SK, que a gente vai falar, tá? As células enterocromafins, ou células enterocromafins similares, ou semelhantes às células enterocromafins, e ela vai agir na célula parietal aqui no receptor H2, que também é metabotrópico, porque é acoplado a uma proteína G, mas ele é acoplado a uma proteína GS, estimulatória. Quem é o alvo lá da farmacologia? É a adenilato ciclase, né? E aí, essa histamina aqui vai aumentar MP cíclico, olha, a adenilato ciclase aumenta MP cíclico, ativa PKA e fosforila alvos aqui, inclusive responsável pelo transporte ativo do cloreto e do próton, certo? Quem mais aqui? Nós temos a somatostatina, que nesse caso aqui é um hormônio inibidor, tá? É um hormônio peptídico inibidor. Vai inibir a secreção. Enquanto gastrina, acetilcolina e histamina são estimuladores, as prostaglandinas e a somatostatina são inibidores, tá? A histamina são produzidas por essas células que eu falei aqui, as células S ou SEL do inglês, né? Enterocromafins like ou enterocromafins semelhantes ou símiles. Então, esse tipo celular é um tipo dominante de células neuroendócrinas no estômago. Por quê? Porque está presente em várias regiões, tá? Essas células elas são semelhantes a mastócitos e elas estão localizadas muito próximas às células parietais, nas proximidades, tá? Por isso que sua produção consegue atingir essas células próximas e essa secreção é denominada parácrina.
tá? Essas células SL ou SS, aqui do inglês, aqui de sua tradução, elas liberam basalmente histamina. E o que é que isso quer dizer? Que ela tem uma liberação contínua, constante. Mas, diante da estimulação da gastrina e da acetilcolina, essas células, elas vão ter essa produção de histamina aumentada, tá? Então, digamos que sua produção basal é suficiente só para atingir essas proximidades aí. Porém, quando estimulada, essa produção pode aumentar um pouco, pode até atingir as células vasculares, certo? Essa histamina, ela age através de receptores H2 nessas células parietais. Olha aqui, essa imagem representa a célula parietal gástrica e sua ativação, os vários fatores que as ativam. A histamina é um deles. E ela é produzida por essa célula SL ou SS, tá? Na sua superfície tem receptores para acetilcolina, receptores para gastrina. No caso aqui do receptor da gastrina, CCKB. Então, essa histamina agindo liberada dessas células vai agir sobre o receptor H2 e vai ativar esse mecanismo de transdução de sinal para levar a secreção do ácido clorídrico, tá? Como eu falei anteriormente, em maiores concentrações pode atingir os receptores vasculares. Outra substância secretora que interfere diretamente na secreção ácida é a gastrina. A gastrina é produzida nessa região aqui do antro, tá? Então, e do duodeno. Existem aqui nessa região as células G, tá? Secretoras de gastrina. A gastrina é secretada aqui e vai atingir a circulação através da veia porta. E vai atuar aonde? Vai atuar em outra região do estômago, que é o fundo, onde há produção essencialmente ácida, né? Grande aumento da produção ácida. Então, essa gastrina, ela vai secretar o ácido, estimula a secreção de ácido, tá? Através da sua ação dos receptores de gastrina e colestocitina. Tanto diretamente nas células parietais, como indiretamente através dessas células SS que liberam a histamina. Ok? De maneira que aumenta a concentração intracelular de cálcio, o que é favorável à secreção. Esses receptores de gastrina também são encontrados nas células parietais, como eu falei anteriormente. E sua significância no controle da secreção fisiológica ainda não é tão esclarecida, tá? Então, existe um fármaco experimental, a proglumida, que ela atua sobre os receptores de gastrina na célula parietal, por exemplo, esses receptores CCKB, e ela vai inibir esse receptor, ela é um antagonista. Então, o que é que faria essa inibição? Qual é o efeito resultante dessa inibição dos receptores CCKB na célula parietal? Diminuição da secreção ácida, uma vez que impede que a gastrina se ligue e estimule o aumento dessa secreção, certo? A gastrina também ela pode aumentar indiretamente o pepsinogênio, fluxo sanguíneo e a motilidade, e sua liberação pode ser controlada por vários fatores, entre eles neurônios, mediadores químicos e a composição química do conteúdo gástrico. Então, alimentos contendo aminoácidos, né, as proteínas e pequenos peptídeos estimulam a produção de gastrina. Já leites e sais de cálcio também. Então, daí a recomendação de não usar antiácidos como sais de cálcio. Aqui é uma representação de como se dá esse controle da gastrina em função do alimento,
tá? Então, o alimento, ele é ingerido, então, normalmente, ele vai estimular a secreção ácida, tá? Então, esse pH, quando ele tende a diminuir sua acidez, né, a caminhar mais no sentido da alcalinidade, esse aumento do pH, diminuição da acidez, ela é um fator estimulador da secreção de gastrina. Então, a gente sabe que esse HCl produzido lá pelas células parietais, ela confere o pH muito ácido, de 1 a 2, né? Então, quando esse alimento entra, meio que ele dilui esse ácido aí presente, essa secreção aí presente. Então, essa diluição tende a fazer com que esse pH fique menos ácido. Essa menor acidez ou esse deslocamento no sentido da alcalinização estimula a secreção de gastrina, né? Aqui na região do antro, pelas células G, e aí essa gastrina ela vai ser produzida e atuar sobre as células parietais. Aí sim essas células parietais vão aumentar a secreção ácida, tá? Então, essa modificação no pH estomacal pode interferir de maneira diferente na liberação ou inibição dessa gastrina. Então, por exemplo, aqui, pH de 1, né, isso leva à inibição da gastrina. Então, uma vez que o pH modificando para a alcalinidade, ele estimula, o pH muito ácido faz com que essa secreção ela seja inibida, ela cesse, secreção de gastrina. Um pH de aproximadamente 2,5 faz com que essa gastrina ela esteja diminuída em 80% sua secreção. E um pH mais alcalino, de 5 a 7, faz com que a secreção de gastrina seja máxima. Então, isso é um exemplo de como a química do conteúdo gástrico pode influenciar, pode controlar a liberação da gastrina, certo? Outra substância que interfere é a somatostatina, que é um hormônio peptídico liberado pelas células D em muitas regiões do estômago. Essa somatostatina ela é liberada geralmente em resposta a uma alteração do pH, quando esse pH fica muito ácido, né? Vai liberar a somatostatina. Aí o que é que vai acontecer? Como é um hormônio inibitório, ele vai inibir a secreção de gastrina pelas células G, tá? E aí, essa gastrina inibida, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a secreção ácida. Além disso, ela pode atuar também nos seus receptores SST2, tanto na célula G como na célula SS, que é a célula enterocromafin-like, diminuindo a produção de histamina. Então, ela é capaz de diminuir gastrina, capaz de diminuir histamina. Ambos são pró-secretórios, são fatores que estimulam a secreção ácida. Então, é dessa maneira que a somatostatina inibe a secreção ácida, ou seja, ela age indiretamente, tá? Através dessas duas células. E é considerado um inibidor parácrino da secreção, tá? Endócrina e exócrina da mucosa gástrica. Então, aqui nós temos uma representação do estômago, né, com a sua área do antro, o piloro, e a área do fundo, certo? Então, as glândulas localizadas no fundo, que são as glândulas oxínticas, né, elas têm a célula SST, aliás, as células produtoras de somatostatina, né, com a sua produção voltada toda para a região basolateral. Ela tem uns prolongamentos que direcionam a sua produção às células vizinhas. Observem
que essa célula, aqui no fundo, nessa região oxítica, ela não abre para o lúmen do estômago, certo? Então, sua produção não é exócrina. Ela, aqui nessa região, ela é basolateral. Então, ela vai produzir a somatostatina, que vai agir na célula SES ou SEL, que produz histamina, inibindo a produção de histamina. Vai agir na célula parietal, inibindo a produção ácida, tá? Aqui também, eu não falei da grelina ainda, mas ela inibe a produção de grelina. E existe também essas células produtoras de somatostatina nessa região do antro. Tá? Aqui, ela também vai inibir a produção de gastrina e pepsinogênio pelas células principais. Tá? Então, aqui, a somatostatina pode inibir a produção de pepsinogênio e pode inibir a produção de gastrina, certo? Então, essa somatostatina ela inibe a secreção de ácido lumial nas células parietais e inibe a secreção basolateral de histamina das células SL, da gastrina e de pepsinogênio nas células principais, ok? A gastrina, ela vai estimular a secreção, como a gente já viu, das células parietais e tem um efeito trófico sobre as células secretoras de histamina, ok? E o ácido gástrico lumial, como parte de um mecanismo inibitório de feedback, pode estimular a secreção de somatostatina. Então, quando está muito ácido, esse ácido faz com que as células produtoras de somatostatinas sejam estimuladas e essa somatostatina seja produzida em maior quantidade. E também, quando está muito ácido, aumenta a produção de somatostatina e diminui a produção de gastrina, para tentar balancear essa secreção. Isso tudo eu estou falando fisiologicamente. Se ocorrer um desbalanço fisiopatológico aí, então vai alterar também a integridade dessa parede estomacal, tá? E as prostaglandinas? As prostaglandinas, a maioria das células do trato gastrointestinal produz esses fatores citoprotetores, tá? Sendo que as duas principais prostaglandinas, PGE2 e PGI2, aqui está errado, é PGI2. Quais são os efeitos citoprotetores exercidos pelas prostaglandinas? Aumento da secreção de bicarbonato, aumento da liberação de mucina protetora, redução da produção de ácido, talvez por ação sobre os receptores EP2 e EP3 das células produtoras de histaminas, as células SES. E também essas prostaglandinas, ela previne a vasoconstricção porque elas são vasodilatadoras, principalmente o PGI2, tá? Existe um fármaco que é o misoprostol. O misoprostol é uma prostaglandina sintética e provavelmente ela vai, né, atuar no mesmo receptor que a PGE2 e vai exercer o seu efeito protetor, né, levando então ao efeito terapêutico desse misoprostol, tá? E outra substância que vai atuar nessa secreção é a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor do parasimpático, através do nervo vago, que chega ao trato gastrointestinal. Ela vai estimular os receptores muscarínicos do tipo M3 nas células parietais, que são produtoras de ácido, e nas células que produzem histamina, tá? Aumenta a cálcio intracelular, estimula a liberação de H+, né? E também vai atuar em vários outros tipos de célula. A gente sabe que
todo o corpo tem receptores de acetilcolina distribuídos. Também ela tem um papel na inibição da liberação de somatostatina protetora pelas células D. Dessa forma, ela acaba aumentando muito a secreção ácida pelas células parietais, porque quando ela tira a participação da somatostatina, inibindo sua produção, ela faz com que, de outro lado, se sobressaia a produção ácida. Tá? Então, aqui para resumir, o papel controlador desses secretagogos, acetilcolina, histamina, gastrina, que são estimulatórios na regulação da secreção ácida, nós temos o modelo mais aceito, que é o modelo do eixo gastrina, célula SES e célula parietal. Tá? É o mecanismo dominante para o controle da secreção ácida. Então, nós vemos aqui nessa figura a representação dessa célula G, produtora de gastrina, né? A célula SES, produtora de histamina, e a célula parietal, produtora do ácido. Então, o que é que acontece? Essa regulação da secreção ácida pelas células parietais é um importante alvo para a ação de fármacos, tá? Então, essa gastrina vai estimular, como a gente já viu, os receptores CCK2, que estimula as células SES a produzir histamina, e essa histamina, por sua vez, age nos receptores H2 de histamina na célula parietal. Também existe nessa célula parietal receptores para a acetilcolina, tá? E também existem receptores para gastrina. Todos esses três são receptores que vão estimular a secreção ácida. A somatostatina, por sua vez, que é um inibidor, ele tem receptor em todas essas células, tanto na célula produtora de gastrina, de histamina, como na célula produtora de ácido. Então, ela tem um papel muito importante em inibir essa secreção ácida, certo? De maneira que essa estimulação dessa célula parietal por esses três secretagogos aumenta o AMP cíclico. Isso faz com que aumente a concentração intracelular de cálcio e promova a secreção ácida. Em vermelho aqui circulado, nós temos vários fármacos que poderiam interferir em pontos diferentes desse modelo. A proglumida, como a gente falou, inibe o receptor de gastrina na célula produtora de histamina, bem como na célula parietal. Então, ela diminui a secreção ácida. Nós temos o misoprostol, que também é um fármaco cujo efeito terapêutico é decorrente da sua ação nos receptores de prostaglandina E2, agindo, aumentando, intensificando, potencializando o efeito dessa prostaglandina E2, que é benéfico, tá? E aí esse receptor de prostaglandina E2 vai ter tanto na célula produtora de histamina, como também na célula parietal, que não está aqui representado, mas tem sim. Temos os beta-bloqueadores H2. Aliás, os bloqueadores H2, bloqueadores de receptores de histamina, que a gente vai falar pormenorizadamente de cada um deles quando a gente entrar no tratamento, na parte de tratamento. Temos os inibidores de bomba de próton, que inibe aqui na ponta da cascata, certo? Essa via. E os anti-inflamatórios não esteroidais, que vai impedir a produção dessa prostaglandina. Ela age na via da ciclooxigenase e impede que seja formada essa prostaglandina protetora, daí o uso desses anti-inflamatórios não esteroidais ocasionar problemas gástricos, como gastrite, principalmente decorrente do uso prolongado. Então, os distúrbios pépticos são decorrentes de lesões promovidas por essa secreção ácida. Entre eles, destaca-se a doença do refluxo esofágico, com úlceras estomacais ou
duodenais, que em sua grande parte também tem relação com a presença da bactéria Helicobacter pylori. Então, 50% dos pacientes detêm exame positivo para Helicobacter. Existem ainda distúrbios relacionados à úlcera secundária ao uso de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, que eles ocasionam essas úlceras. Então, é secundária porque é decorrente desse uso. E a úlcera decorrente dessa síndrome de Zolin-Ellison, que é uma hipergastrinemia, ou seja, uma produção exagerada da gastrina, devido a um distúrbio, né, endócrino. Então, a gastrina é produzida de maneira muito exagerada e pode aumentar de sobremaneira a produção ácida, levando então à úlcera. Então, para que haja o aparecimento de sintomas, tem que haver a exposição do tecido ao ácido e, consequentemente, a formação de úlcera, feridas estomacais, tá? Então, por isso que é tão importante o controle, né, da acidez, né? E o tratamento tem que ser nesse sentido, tá? Então, pessoal, para finalizar essa primeira parte, porque está ficando muito extensa, a gente só vai destacar aqui quais são os fármacos que são usados no controle da secreção ácida, e na parte 2 a gente vai pormenorizar todos esses fármacos e seus mecanismos de ações, tá? Então, os fármacos são antagonistas de receptores H2, de histamina, inibidores de bomba de próton, os antiácidos e os antibióticos destinados a combater a bactéria Helicobacter pylori, certo? Então, nós vamos finalizar por aqui. Agradeço a ciência e estudem para que a gente possa fazer as nossas atividades. Obrigada.